Bom dia para você, João Magalhães, jornalista e editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News nessa quinta-feira. Você acompanhou aí a entrevista do Dr. Tiago Sá, João? Acompanhei sim, Nájila. São pontos que, inclusive, nós aqui no Janela Política, a gente vem tocando constantemente. Agora, sim, é aquela história, né, João? Está demorando para tomarem decisões definitivas. Os prazos estão cada vez mais se acirrando, já estamos no finalzinho de maio, já começa junho. E aí, principalmente, os partidos, os pré-candidatos, eles precisam se organizar. Inclusive, antes de você comentar mais sobre a entrevista do Dr. Tiago Sá, deixa eu te mostrar um outro vídeo, porque tem muito a ver. O presidente do PSL de Teresina, o vereador Luiz André, ele reuniu-se com os candidatos a vereadores do partido e falaram, claro, sobre eleições e economia também. É o momento de conversar com cada pré-candidato, falar sobre a situação atual da crise sanitária, a questão da pandemia, a questão do Covid, que está assombrando várias famílias, não só da capital, mas do Brasil todo. E nós estamos conversando para mostrar se vai ter eleição na data correta, dia 4, ou vai ser prorrogado para novembro ou dezembro. São essas perguntas que ainda não sabe se o formato das eleições vai ser, se vai poder fazer convenção de maneira virtual. Tivemos contatos com a bancada federal dos senadores, o senador Emanuel Ferrer e o senador Ciro, e ouvindo deles vamos tentar procurar saber se até o final de junho teremos uma definição com relação à data da eleição, que nós temos que se programar, se organizar, mas ao mesmo tempo estamos preocupados com a questão da economia, com a questão da crise sanitária. É um momento preocupante, é um momento de união, de solidariedade, e que deixamos as querelas partidárias para outro momento. Eu, como vereador de Teresina, estou bastante preocupado e vamos torcer para que todos nós saímos dessa crise mais unidos, mais solidários um com o outro. Bom, é o que os partidos querem saber e também o doutor Tiago Sá deixou bem claro. Precisa-se de organização, precisa-se de um planejamento e tudo isso só pode partir a partir do momento que realmente for confirmado. As eleições serão adiadas, João. Isso mesmo, Nájila. É uma definição necessária porque é o ponto principal da organização dos partidos políticos e dos pré-candidatos. Quando você tem o dia da eleição marcado, você já faz toda uma programação para cumprir todas aquelas etapas de fazer a sua pré-campanha. Além disso, tem os prazos, como bem explicou o Dr. Tiago Sá, ao mudar o dia da eleição, esses prazos também vão acompanhar a alteração da data, porque eles estão vinculados ao dia das eleições. Imagina-se que no momento está muito complicado para os partidos políticos se organizarem. É bom lembrar que em meio à pandemia, querendo ou não, até por uma questão administrativa, essas siglas precisam estar cumprindo alguns prazos, precisam estar se reunindo, vendo questão de formas de financiamento, discussões eleitorais, enfim. A definição da data é essencial para garantir um bom planejamento e sem dúvida nenhuma, até para beneficiar a população no sentido de fazer com que as siglas e os pré-candidatos consigam aí elevar o nível do debate eleitoral a partir de um planejamento prévio que demanda da resposta rápida enquanto a definição da data do dia das eleições para esse ano ou não. Correto, João. Já que a gente está falando de antecipação, ou de adiamento, vamos falar de antecipação, porque mais um feriado foi antecipado, não é, João? Agora Corpus Christi. É verdade, retornaram, né? A gente já estava lá em 8 de dezembro, no dia de Nossa Senhora da Conceição, e agora retornamos aí já para o mês de junho, para antecipar esse feriado de Corpus Christi, que é mais um feriado religioso. Foi aprovado por unanimidade, até porque a Prefeitura informou que teve um contato anterior com líderes religiosos, né, no caso da Igreja Católica, que é quem celebra esse feriado. Então teve o apoio tanto da situação quanto da oposição. Essa antecipação vem no mesmo tom das demais, que é uma forma de aumentar o isolamento social
e também beneficia as atividades comerciais, porque quando a gente retornar aí dessa pandemia, serão menos dias para as portas dos comércios ficarem fechadas, já que nesse período aí eles estão constantemente dessa forma. Então, ela é uma mudança que visa aí benefícios nessas duas áreas, tanto na questão sanitária, por fazer as pessoas ficarem em casa, quanto na questão econômica, porque vai permitir que os comércios fiquem abertos todos os dias úteis quando passar aí essa pandemia. Olha, o governador Wellington Dias, ele falou sobre a elaboração de protocolos para a retomada das atividades econômicas. Vamos acompanhar. As nossas equipes estão trabalhando a todo vapor. O setor público, o setor privado, município, estado, governo federal. Com a minha equipe eu pude ter uma atualização desse trabalho. Primeiro, estamos integrados com a Fundação Getúlio Vargas. No dia de ontem estiveram com 9 técnicos colaborando com o estado do Piauí e uma equipe extraordinária, com a academia, com as nossas equipes da Secretaria de Saúde, de variadas áreas, para tratar sobre os protocolos. O protocolo na área de saúde, ou seja, aquilo que é necessário, que são exigências necessárias para trabalhadores, para empregados quando da retomada, e também o protocolo econômico, como é que a gente vai tratar municípios e regiões que cumprem as regras, têm testagens, têm condições ali de atendimento, de integração na área das barreiras, na parte do programa que garante as condições, não é, de ter um busca ativa, ter a equipe do Programa Saúde da Família, da atenção básica integrada e garantindo a localização das pessoas com coronavírus ou pessoas que são da área de risco. Então, esse trabalho deve ser aprontado até por volta de segunda-feira, pois na terça-feira nós vamos apresentar para o Comitê Emergencial Covid-19. Mas eu estou muito animado com o trabalho competente que o Piauí está fazendo. João, sem dúvida, para os comerciantes, para os trabalhadores de modo geral, essa fala do governador Wellington Dias finalmente já dá uma injeção de ânimo, embora falte o quê? Hoje são 28, não é? Menos de 10 dias, eu posso dizer assim, para o dia 7 de junho, que é onde o governador Wellington Dias provavelmente anuncia a retomada gradual do comércio. Então, acredito que essa fala já serve como um incentivo para esses trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, traz um alento aí, principalmente para os comerciantes, porque nessa fase da pandemia, obviamente, é quem tem sofrido mais, porque está tendo ali uma perda de arrecadação, ao mesmo tempo em que precisa honrar compromissos com folha de pagamento, entre outros compromissos que ele não pode atrasar. E esse planejamento do governo do estado, ele é essencial, né? Eu diria até que é obrigatório, afinal de contas, todos nós já sabemos que ao retomar as nossas atividades, vamos precisar ter novos comportamentos. Então esse regramento aí, o que diz respeito a como os clientes precisam ser tratados, como os clientes precisam ser cuidados pelas empresas, como os trabalhadores também devem se comportar, enfim, todo esse protocolo, todos esses regramentos precisam ser bastante divulgados, até para que a gente tenha aí um retorno das atividades bastante seguro. A crise sanitária, né, a pandemia, obviamente, ela vai chegar um dia em que ela vai diminuir, mas com certeza ainda vai ter muito tempo em que o vírus vai estar circulando, e aí o que a sociedade pode fazer é minimizar as possibilidades de infecção, e para isso esses protocolos são essenciais para garantir essa segurança, Nádia. Inclusive, ontem, os parlamentares da Câmara Municipal se reuniram através de videoconferência com o governador Wellington Dias. Você tem o resultado dessa reunião, João? Olha, Nájila, durante esse encontro, o que a gente foi informado é de que o governador apresentou realmente os principais planos que o governo do estado tem aqui para Teresina, e os parlamentares cobraram realmente que esse planejamento seja o mais ágil possível, que dê agilidade para ele
até pela questão comercial. A gente observa lá no grupo de parlamentares que essa reivindicação ela é a mais urgente, ela é a principal que eles fazem, até porque a gente já observou aí que esse mês de abril foi muito ruim economicamente, tanto para o governo do estado quanto pela prefeitura, então essa retomada das atividades acaba virando a principal bandeira de luta dos parlamentares, claro, sempre cobrando também um olhar muito atento para a crise sanitária, e nesse sentido aí o governo já tem atuado na elaboração desse protocolo, que deve ser divulgado em breve. Olha, a Assembleia Legislativa aprovou audiências públicas para discutir desconto de mensalidades escolares e fechamento de uma escola filantrópica. A deputada Tereza Brito fala sobre o assunto. Para debater o desconto de 30%, proposta de 2 deputados em projetos de leis, debater com os pais, com os representantes das escolas, bem como também com o PROCON, OAB e estudantes. Será realizada na sexta-feira, às 9 horas da manhã, para depois deliberarmos os pareceres do projeto e ir para votação. E o outro requerimento é sobre o fechamento da Escola Senec. Nós vamos realizar essa audiência pública quarta-feira, às 15 horas. Lá nós vamos ter a representação dos pais, da escola que deu falência, também do PROCON, da Prefeitura Municipal de Teresina, o secretário Cleber Montezuma, e também do secretário estadual de Educação, para que nós possamos garantir para essas crianças que tão logo termine o isolamento social e que inicie as aulas, essas crianças tenham o direito de estudar. É complicado, João. Já estamos sem as aulas presenciais, aí vem mais o fechamento de uma escola. É uma situação que os parlamentares lá na Assembleia Legislativa têm autonomia também para resolver uma situação como essa, não é? Sem dúvida nenhuma. E é uma escola filantrópica, ou seja, que atinge aí, que beneficia um público extremamente carente de atenção, extremamente carente de educação, já que toda a sociedade precisa, mas obviamente quanto mais estrutura o poder público alinhado com esforços da iniciativa privada, enfim, de outras instituições sociais, possam garantir uma melhoria, uma facilitação no acesso de crianças à educação, com certeza é melhor. Então, é um caminho, é uma discussão que precisa ser feita. A deputada acerta aí ao promover essas duas discussões, tanto na questão das mensalidades, quanto na questão da possível reabertura dessas escolas, porque, sem dúvida nenhuma, a educação precisa ser priorizada e os deputados precisam empreender esforços aí para cobrar uma maior contribuição do poder público executivo no sentido de garantir que as crianças tenham mais acessos a escolas, enfim, a todas as formas de educação. Olha, João, agora a gente vai dar um pulo rapidinho lá em Brasília, porque o ministro do STF, Alexandre Moraes, ele que é o responsável pelo inquérito aberto no Supremo para apurar a disseminação de notícias falsas. Na manhã de ontem, uma operação da Polícia Federal autorizada por ele mirou aliados do presidente Jair Bolsonaro. E ainda no início da noite de ontem, um grupo de deputados bolsonaristas protocolou o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É mais uma para somar as confusões, acho que a palavra é bem essa, confusões que acontecem em Brasília nesse momento, João. É realmente um tema bastante polêmico e é aquela história, é uma confusão grande, que é tudo que a gente não precisava no momento. Na verdade, esse embate entre o judiciário e os demais poderes, ele não deveria ocorrer em momento algum, mas realmente é a pauta do dia. Só para tentar exemplificar mais ou menos, de forma rápida, o que ocorreu, como você falou, é um inquérito para investigar a proliferação de notícias falsas, mas quem está sendo investigado acusa o relator do processo, né, o ministro Alexandre de Moraes, e toda a instauração desse inquérito de algumas irregularidades, como, por exemplo, esse inquérito começou pelo próprio Supremo.
Além disso, a escolha do relator não se deu por sorteio, mas sim por ofício, ou seja, Alexandre de Moraes não foi sorteado para ser o relator desse processo, ele foi escolhido diretamente pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Além disso, a Procuradoria-Geral da República disse que não participou de todas as investigações que envolvem pessoas com foro privilegiado, no caso de alguns ministros e também de deputados. Então, isso dá o tom de que realmente há um ataque do Supremo, um ataque no sentido de investigações do Supremo para combater as fake news, mas também há um retorno disso. Os investigados também atacam o Supremo e isso se consolidou aí nesse pedido de impeachment feito do ministro Alexandre de Moraes. Já a investigação em si, aqui eu nem posso entrar no mérito se ela é constitucional ou não, até porque a gente pode ouvir mais especialistas, advogados, juristas, enfim, para tratar sobre isso, mas o certo é que as fake news elas têm gerado esse grande prejuízo à sociedade e elas são tão estruturadas, Nájila, que obviamente elas são feitas de forma profissional e envolve aí uma grande quantia de recursos financeiros, ou seja, há um financiamento ilegal para produtos ilegais, que são as notícias falsas. Por isso que demanda uma investigação rápida. Se essa investigação pode ser anulada ou não, acredito que isso fica aí no mérito dos juristas analisarem, mas é certo que a sociedade precisa cobrar um avanço nesse tipo de investigação para que os culpados, os responsáveis, sejam punidos de forma exemplar, até porque as fake news, no âmbito aí dessa briga, elas geram uma instabilidade jurídica e política muito grande no nosso país, ela ataca a honra e a credibilidade de instituições como o próprio Supremo Tribunal Federal, que precisam dar o exemplo, claro, mas essas fake news têm causado muitos estragos e à medida em que as instituições se enfraquecem, a gente tem também aí a democracia atacada em sua essência, que é exatamente a liberdade que cada um tem de dar a sua opinião, mas não de atacar de forma pejorativa, de forma desonesta as demais pessoas. Então é uma investigação muito importante, é um processo muito importante e a gente espera que siga à frente para punir responsáveis pelo financiamento e pela proliferação de fake news, mas também é preciso olhar com muito cuidado para que nenhum direito, nenhuma garantia de nenhum cidadão seja aí tolhido no âmbito das investigações. Todo mundo precisa ser investigado, mas também precisa ter o direito de se defender de forma bastante ampla. E é claro que a punição é muito necessária nesse caso, nesse tipo de situação, mas eu diria que uma outra arma também fundamental é não repassar sem saber se realmente é verídico ou não aquela situação que você está vendo, lendo ou ouviu falar. Antes de propagar, é melhor checar a fonte. João, obrigada. Bom dia para você, até amanhã. Um bom dia, Nájila, até amanhã. Vamos fechar a nossa janela política.